Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, Antônio de Pádua Figueiredo, meu amigo. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Voltando a conversar com vocês, trazendo um pouquinho do Economia é Fácil durante a transmissão do Boletim Censura Livre, trazendo, como sempre, os destaques do noticiário econômico, tentando traduzir para a linguagem do trabalhador e da trabalhadora, aqui na Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com, clwebradio.com, também nos aplicativos de rádio online, Radionetes, e o nosso também aplicativo exclusivo que vocês podem baixar lá na Play Store para aparelhos multifuncionais, sistema Android. Então, como sempre, à disposição para tirar dúvida, fazer uma espécie de consultoria econômica diária. Antônio, contigo aí no estúdio. Vamos aqui ao destaque do programa, do quadro do nosso amigo economista Almir Cesar Filho. Modelo neoliberal chileno pega fogo, aposentadorias baixas, serviços privatizados e desigualdade levam milhares às ruas. Por favor, Almir. Antônio, como sempre pedi aí para os nossos amigos, dar o like, né? Quem estiver nos assistindo pelo Facebook, na live, ou estiver logo depois no YouTube, também dá o like e compartilhar, né? Esse título sugestivo que nós colocamos aí como destaque não é uma invenção nossa, está inclusive em um jornal, está no jornal Monitor Mercantil, né, que é um jornal que foge um pouco à linha geral, né, dos periódicos de economia, que reproduz ipsilite, letra por letra, o que o mercado financeiro quer, né, principalmente os grandes atores, né, as grandes instituições do mercado financeiro que ganham muito dinheiro, inclusive com o neoliberalismo, com o receituário neoliberal. E o Chile sempre é utilizado como grande exemplo, como modelo de referência na qual os países sul-americanos deveriam seguir para supostamente atingir uma modernidade, atingir uma situação pacífica e de prosperidade, né? O Chile é a grande referência, não à toa que o próprio ministro da Economia aqui do Brasil, Paulo Guedes, recorrentemente, desde lá da campanha eleitoral ano passado, fala que a referência é esse país e que ele queria convergir as instituições brasileiras, instituições de economia para o patamar chileno. O Chile, portanto, é o exemplo é o modelo. E causa muita confusão, justamente neste momento, que esse modelo passa por um levante popular, uma insurreição, praticamente uma revolução questionando esse modelo, né? As massas trabalhadoras vão às ruas questionar esse modelo e, inclusive, em oposição a um político, o atual presidente Sebastião Pinheira, que talvez seja o maior defensor desse modelo, né? Tanto Pinheira quanto Paulo Guedes tem uma origem, inclusive política, que se atrela a esse modelo e a gente vai comentar aqui hoje. E por fim, antes da gente explicar, aprofundar a questão e debater aqui hoje, na verdade, com maior detalhe, a origem desse levante popular, quais são as causas de fundo, né, e tentar, inclusive, também responder uma série de fake news que estão aparecendo em torno da questão, né? Estão dizendo que o levante não é uma insatisfação popular e, na verdade, é uma ação orquestrada pelo Fórum de São Paulo, por agentes infiltrados do chavismo, né? Hoje apareceu um tal de acordo de Pueblas, eu não sabia nem que existia isso, quer dizer, não é um levante por insatisfação popular, por conta das desigualdades chilenas e da rancor popular diante da pobreza, isso, né, na lógica deles, muito pelo contrário, né? Só pode ser uma coisa de fora, uma conspiração esquerdista, até porque o Chile é um modelo de paraíso para um amplo setor da direita. Não para todos, mas para um amplo setor da direita.
Então vamos lá, eu acho que a primeira coisa é por que a gente destacou essa matéria aqui no noticiário econômico. Porque boa parte dos periódicos especializados em economia estão chamando a atenção para os protestos chilenos. Claro que de uma maneira muito atônica, porque durante os últimos dias não se falou nada sobre os problemas chilenos até tomar essa dimensão praticamente de guerra civil, e o próprio presidente Piñera não só decretar o estado de emergência, como dizer ontem na declaração pública que ele está numa guerra e que vai derrotar os inimigos, se referindo às pessoas que estão na rua protestando. E mesmo a partir do decreto do estado de emergência, a militarização das grandes cidades chilenas, cada dia os protestos estão aumentando mais. Se transformaram em verdadeira greve geral, o Chile está totalmente parado, há movimentos multitudinários, então várias categorias, aquilo que era um protesto espontâneo contra o aumento da passagem no metrô em Santiago, se transformou em uma manifestação estudantil, também se extrapolou para os bairros, principalmente os bairros operários, e agora chegou nas grandes categorias trabalhadoras chilenas, e especialmente a classe operária. Então, e o governo está reprimindo brutalmente. Você consegue ver notícias, inclusive, de mortos pela ação policial. Não é morte, porque durante o protesto tacou fogo num prédio, a pessoa ficou presa, ou algo do gênero, inalou fumaça, coisa do gênero. E sim, tiro, pessoas que estão tomando tiro, em algum caso a queima-roupa, pelo exército, pela repressão que o exército vem exercendo. Então o noticiário econômico está muito atônito e tentando justificar que é uma ação da oposição, não chega a divulgar fake news, mas você sabe que não é uma ação organizada pela oposição chilena. O Chile, pós-ditadura Pinochet, que foi talvez a ditadura militar mais brutal da América do Sul, brutal inclusive em número de vítimas, de repressão, instaurou naquele país uma transição negociada, na qual os crimes da ditadura não foram punidos. Pinochet acabou sendo investigado pela Interpol por assassinato de cidadãos estrangeiros, inclusive punido, preso. Também há investigações, inclusive com julgamento, com condenações de enriquecimento, ele e a família dele, por corrupção. Então a família do Pinochet se enriqueceu, inclusive o próprio. Então, mas não é uma ação de larga medida, como aconteceu em outros países da América do Sul, como especialmente o Uruguai, a Argentina, na qual os crimes da ditadura foram investigados. E lá na Argentina, lá no Chile, diferentemente dos outros países sul-americanos, a ditadura lá acabou implementando um modelo neoliberal. Não é um modelo nacional desenvolvimentista. Inclusive foi um laboratório, até mesmo da Europa, antes mesmo do Reino Unido começar a desenvolver com Thatcher ou o governo Reagan, esse chamado recentuário, neoliberal, o consenso de Washington, que baseava no quê? Privatizações, grandes privatizações e rebaixamento de serviços públicos, extinção de serviços públicos. Então o Chile passou num processo de redemocratização sem também alterar sua estrutura econômica. E é vendido para o mundo inteiro porque nos 30 anos pós-fim da ditadura, 35 anos pós-fim da ditadura, não houve grandes rupturas no regime político-democrático chileno. Inclusive foi governado, na sua maior parte desses 35 anos, por mandatos da centro-esquerda, que também não procuraram reverter a perda do estado de bem-estar social, reverter privatizações, manteve. E isso fez com que o Chile mantivesse um crescimento constante, apesar de baixo. Ele é vendido como um exemplo econômico, muito mais pela estabilidade, mas essa estabilidade é propagandeada como um sinal de prosperidade. E o Chile não é modelo de prosperidade. De todos os indicadores apontam
taxas de crescimento baixas, taxa de evolução do PIB per capita também baixa, inclusive o aumento da desigualdade durante a ditadura Pinochet e nos anos posteriores, muito intenso, e mais uma reprimarização, quer dizer, o Chile hoje é exportador apenas de produtos primários, do que antes de Pinochet, não. E passa a ter, portanto, uma dependência dessa exportação de produtos primários muito grande. Então, a gente aqui que é brasileiro sabe, recebe muitos produtos chilenos e não são produtos industrializados. É o que? É o salmão, especialmente, são produtos agropecuários, né? E de pesca, e produtos que são minérios, que são aproveitados, inclusive, na nossa indústria, a indústria brasileira. Então, essa dependência criou um caldeirão perigoso que explodiu com a medida do aumento da passagem, né? Então, o Chile, que, de verdade, já vinha passando por vários protestos nos últimos anos, os últimos governos sofreram com protestos, voltou a enfrentar na segunda-feira, né, nos últimos dias, desde o final da semana passada, né? As manifestações fizeram o Sebastião Pinheira, como eu já disse antes, afirmar que o país está numa guerra contra os criminosos. Ele está chamando os manifestantes de criminosos. Até agora, a gente sabe que tem 11 mortos. Mas o que aconteceu de fato no país? Mesmo que não tenhamos uma resposta muito acabada, né, e os próprios especialistas ouvidos pela imprensa, muitas vezes a imprensa de maneira seletiva escolhe os especialistas para falar, ou não ser profundo, ou não deixa eles falarem com profundidade a razão, sem dúvida nenhuma nós podemos afirmar que a causa das manifestações é uma reação popular à precarização da vida dos chilenos causada pelos anos de política econômica neoliberal. E esse, sim, é o cerne dos protestos. Então, só pegando aqui alguns exemplos, alguns dados, de acordo com o relatório Panorama Social da América Latina, a Comissão Econômica da América Latina e Caribe, CEPAL, que é da ONU, 1% da população chilena concentra 26,5% da riqueza e 66,5% dos chilenos tem apenas 2,1% do capital total da economia chilena. A educação lá é paga e é cara, é uma das mais dispendiosas do mundo. Os serviços de saúde público é quase inexistente, a água é privada, os salários são baixos, menos da elite política, que recebe 33 vezes mais que o salário mínimo. Uma família pobre gasta 20% do seu orçamento com transporte. O aumento no preço da passagem do metrô desencadeou as manifestações. A previdência no modelo de capitalização, como deseja o ministro Paulo Guedes para o Brasil, talvez sintetize a causa do levante. 80% das aposentadorias são inferiores ao salário mínimo e 44% dos aposentados vivem abaixo da linha de pobreza. A implantação do sistema de capitalização transferiu centenas de milhões de dólares para o setor financeiro, teve alto custo para o Chile durante a transição do modelo de repartição, que é o similar, né, ao existente no Brasil, e o de capitalização. Esse custo foi em parte bancada pela redução dos serviços prestados pelo Estado. A resposta do governo chileno foi convocar o exército, não buscar o diálogo. O que é um precedente perigoso em um país marcado pela recente e ainda não totalmente exorcizada ditadura militar. O recurso às Forças Armadas também foi utilizado no Equador, o que levanta preocupação diante da ameaça à democracia na América Latina e outras regiões do mundo. Então, sem dúvida nenhuma,
uma situação de estagnação econômica, apesar de muita prosperidade nos de cima, né, gerou rancor social e acabou resultando, diante da fagulha, que foi o aumento das passagens, na grande mobilização dos últimos dias. Então, a população chilena, que já no ano passado vinha fazendo grandes marchas por mudar o sistema de previdência social, o sistema de previdência lá faz com que 80% da população não consiga se aposentar e 50% dos aposentados recebem menos que um salário mínimo no Chile. O Chile hoje, inclusive, passa por uma epidemia de suicídios de idosos, dados da própria OMS, Organização Mundial de Saúde. Então, diante desse caldeirão, não poderia resultar em outra coisa, senão as grandes mobilizações. E aí, a gente entra numa outra discussão. Como o Chile é o grande referencial para a política ultraliberal, que hoje é a abordagem econômica da direita e da extrema-direita no mundo, inclusive na América Latina, e ela foi utilizada como receituário para que se justificasse a queda dos governos de centro-esquerda, que governaram a América Latina nos anos 2000 e na primeira metade dos anos 2010, na qual você acusava que a estagnação econômica, o acerramento da crise econômica, que a América Latina vivenciou a partir de 2015, 2016, 2017, teria sido culpa da política desenvolvimentista, da política intervencionista dessa centro-esquerda. O receituário alternativo, segundo a direita, era eliminar essa política e substituí-la por políticas parecidas com o Chile. Quando o Chile cai em crise, passa por uma crise econômica nesse momento, você não pode passar a ideia que a culpa da crise chilena é o neoliberalismo. Então você vai colocar nos inimigos externos, imaginários, na sua maior parte, a culpa. Então, hoje, a imprensa está tentando achar, e é claro, os grupos da extrema-direita brasileira, que não têm pudor de tentar manipular fatos, eles inventam os fatos, já vem utilizando discurso que os protestos é uma conspiração no Foro de São Paulo, que é um bloco político que reúne partidos da centro-esquerda na América Latina, que se reúne em São Paulo, e a cada 2, 3 anos é uma reunião muito mais intelectual dos partidos, do que de fato coordenar alguma coisa, de funcionar como uma instituição diretiva desses partidos, né? Mas essa mesma direita brasileira, extrema-direita brasileira, que é terraplanista, que fala de marxismo cultural, que fala de escola sem partido, ela adora esse tipo de discurso de espantalhos e pegou isso como um espantalho e vem disseminando, inclusive circulando em grupos de zap, foto de supostamente a polícia chilena ter prendido também grupo de agentes infiltradores, arruaceiros venezuelanos. E aí quando a gente vai ver a foto, com detalhe, percebe, inclusive, que os policiais estão usando o escudo da polícia hondurenha, quer dizer, nem tiveram o cuidado de pegar uma foto, mesmo que em outro contexto, uma foto da polícia chilena. Então, há uma campanha de desinformação junto à população, porque você não pode macular a imagem do Chile, especialmente no momento que o Brasil, por meio do Paulo Guedes, tenta aplicar a ferro e fogo, essas ações neoliberais sobre a economia brasileira. Privatizações, ele mesmo falou que o sonho dele era que o Brasil se transformasse num novo Chile. Só que a gente lembra aqui que tudo aquilo que foi aplicado no Chile foi feito durante a ditadura e os governos de centro-esquerda não reverteram. Isso também eles são responsáveis, né? E uma outra coisa, Paulo Guedes foi um cara ligado à ditadura chilena e ainda hoje ganha muito dinheiro no Chile com
a previdência privatizada chilena, né? Ele é dono de um dos 5 entidades que administram a previdência privada chilena, chamada AFP, Administradoras de Fundos de Pensão, e ganha muito dinheiro lá. Lembrando que o Paulo Guedes aqui no Brasil também é administrador de fundos de pensão e defende com unhas e dentes um modelo de capitalização que, na verdade, é uma privatização. É uma reforma da Previdência do Bolsonaro ainda mais ruim, né, em cima dos trabalhadores. Então, quando eles defendem o modelo chileno, na verdade, eles querem impor no Brasil um modelo de exploração que pode até garantir uma estabilidade econômica para o capitalismo chileno, mas que empurra uma parcela grande da população para a pobreza e, consequentemente, para a raiva. Uma raiva acumulada que precisava de alguma fagulha. E essa situação é muito parecida também nos outros países sul-americanos, que estão passando nos últimos 3, 4 anos por reversão da política dos governos de centro-esquerda. E essa reversão é aprofundar a exploração que esses governos de centro-esquerda mantiveram sobre a classe trabalhadora. Né? Eles mantiveram ou mesmo privatizaram. Então, eles privatizaram os países, as estatais desses países, atacaram direitos sociais. E hoje, esses governos de direita, de centro-direita, direita, ou até mesmo de extrema-direita, procuram aplicar ainda com maior agudeza o receituário neoliberal. E a população está reagindo, especialmente porque não vê o retorno, a solução dos seus problemas, muito pelo contrário, a ampliação dos problemas. Então as ações neoliberais estão em curso e a população está reagindo. Então reage no Peru, reage no Equador, então a América do Sul passa por uma grande onda de protestos. E esses protestos internacionais, a gente está vendo no Líbano, no Haiti, e mesmo na Catalunha, também é reflexo disso, porque foi a ação pós-crise econômica e a crise das dívidas, a crise econômica na Europa e a crise da dívida que a Espanha vivenciou e uma aplicação do receituário do FMI de ajuste econômico que alimentou o separatismo da Catalunha, né? Então, essa situação de mobilizações no mundo todo contra os governos está por trás as mobilizações contra a política econômica desses governos. Mesmo que eles sejam governos eleitos democraticamente, eles aplicam todos de maneira ditatorial e às vezes inclusive se apoiando em armas para reprimir os protestos, para aplicar justamente o receituário neoliberal. Então, sejam governos de centro-esquerda, sejam governos de centro-direita ou mesmo de direita, né, estão aplicando esse receituário e a população vem reagindo com mobilizações. E como nesses países a população não consegue se organizar suficientemente, os protestos são protestos como levantes, né? Porque você não tem uma direção nela, que consiga organizar as mobilizações para derrubar esses governos e colocar outros governos que atendam à pauta da população. Então, elas são como se fossem ondas, turbas, né? Porque você não tem esse papel, porque, inclusive, boa parte das direções do movimento de massas da classe trabalhadora desses países aderiu ao projeto neoliberal ou apoiou os governos de centro-esquerda no momento anterior, que a população, inclusive, derrotou eleitoralmente, levando ao poder os governos de direita e centro-direitas que estão aprofundando o receituário neoliberal. Então, essa é uma outra faceta que a gente tem que chamar a atenção com relação aos protestos no Chile. Antônio, é contigo. Almir, tem comentários aqui. O Adilson Mendes: nós deveríamos fazer o mesmo, irmos para as ruas protestar contra essas políticas, esses políticos aqui do país. Tem também outro comentário aqui, ó. O Luiz diz assim:
a questão do aumento da tarifa é só um pano de fundo, como você ressaltou, Almir. O que realmente está pegando lá é o empobrecimento da população chilena, a capitalização da Previdência que querem insistentemente implantar no Brasil, onde em nenhum país deu certo. O comentário do Luiz, e também tem outro comentário aqui do Luiz. Aqui no Brasil não há movimento dessa grandeza, porque a maioria da população é manipulada pela Rede Globo. Comentário do Luiz. Tinha um outro comentário aqui. Um agradecimento aqui a Laide, que participou, deixou um abraço aqui também, Laide Pascoal, e compartilhou. Tem gente falando aqui também, é só com a divindade, a solução só com a divindade. Patrícia, ela diz assim, Patrícia Prado, não sei se o pior é o nosso país fazer o mesmo ou não fazer. Lamentável. O comentário aqui da Patrícia, outras pessoas também estão conosco aqui, a Joselma Letícia, a Elaine de Oliveira. Almir, é com você. Antônio, é legal as pessoas comentarem, fazerem perguntas, pedir sempre para os nossos ouvintes deixar um comentário, mesmo que a gente não responda na live presente, a gente sempre procura depois responder por e-mail, né, ou na vez seguinte, né, no programa seguinte. Então, pedir sempre vocês deixarem seus comentários, no mínimo, dar um alô, um bom dia. Tentando responder os vários questionamentos, os vários comentários dos nossos ouvintes. Eu acho que a primeira grande coisa é o trabalhador e a trabalhadora só protestam quando identificam que não tem mais nada a perder. As pessoas são pacíficas, as pessoas são do bem. Então, elas gostam de ficar em casa depois de um dia longo de trabalho, tentando trazer o seu sustento, ou estudando. Então, as pessoas querem curtir, as pessoas querem relaxar, querem descansar. Quando elas se dispõem à mobilização, é por duas coisas. Quando elas não veem que não tem mais nada a perder, ou porque elas estão vendo o exemplo de outros, ou o chamado de uma direção do movimento que elas respeitam. Se não está acontecendo as três coisas, as pessoas tendem a tentar se adaptar, mesmo sofrendo, mesmo morrendo, diante da arbitrariedade, diante da superexploração. Então, acho que é a primeira grande coisa. Não adianta a gente ficar se comparando com o Chile, com o Peru, com o Equador. É preciso colocar. Essas três coisas estão atuando no Brasil. A economia brasileira é uma economia muito grande, é muito maior que a economia chilena. A economia brasileira é muito maior que a soma de todas as economias sul-americanas juntas. Todas. Então, isso dá uma gordura para a economia brasileira, mesmo com a desigualdade, mesmo com a pobreza, muito grande. Então, a classe trabalhadora acaba, diante do desemprego, do aumento do custo de vida, buscando alternativa. Então, as pessoas pegam uma bala, vão vender no trem, fazem um brigadeiro e vão vender no metrô, elas vão ali no Mercadão, compram uma roupa e vão vender em outro lugar, elas vão procurando formas de sobreviver, ou mesmo indo até para a criminalidade. Então, elas vão buscando alternativas. E depositando ainda confiança em políticos, que é uma outra coisa. Ainda há um depósito de confiança parte da população, ou no Bolsonaro, né, o pai mau. Eu até li uma matéria falando do pai mau e o pai bom, né? Então, o pai bom é o Lula, entre aspas, né? Então, tem uma parcela da população achando, depositando crença, que a saída do Lula da prisão e a possível eleição dele em algum momento, ou de alguém que ele aponte, vai melhorar a situação no país, porque as pessoas acham que a democracia é uma forma menos dolorida de promover mudanças do país. Mas a gente está vendo que, infelizmente, não vem isso que vem acontecendo. A democracia vem sendo utilizada para nos enganar e para manter uma ditadura do mercado financeiro sobre o conjunto da população. Então, e também você não vê grandes direções, as direções ou estão apontando, em base a fake news, que tem que aprofundar o modelo do Bolsonaro, do Temer e do segundo mandato da presidenta Dilma, que é um ajuste fiscal, é o receituário neoliberal,
ou as direções estão dizendo assim, a direção dos movimentos, não, gente, vamos esperar que o Lula vai sair da prisão, ou vamos esperar 2022, que aí a gente consegue barrar ou reverter as coisas ruins que estão acontecendo no país. Então, essa situação é que faz com que a população brasileira não se mobilize, tá? E, por fim, nós temos que oferecer alternativa para a classe trabalhadora. No caso chileno, há um processo de mobilizações acumuladas, acontecendo, inclusive, que a grande imprensa brasileira não divulgava. Então, passava uma falsa ideia de calmaria que, de repente, veio a tempestade. E a gente sabe também que, muitas vezes, na vida real, né, a tempestade é precedida de uma calmaria, ou até mesmo, sim, de um mormaço, né, que, de repente, vem, né, um tremendo temporal. Mas há fenômenos acontecendo de baixo, né? Um temporal é precedido de vários sinais, né? Relâmpagos no horizonte, aumento da pressão atmosférica, tem vários sinais. Então, isso eu digo até para a situação brasileira. Você está acontecendo vários protestos na base, resistência aos ataques brutais que o ajuste neoliberal está tentando ser imposto à força no Brasil e que as pessoas não estão vendo. Então é preciso que, como aconteceu nesses países, confluir as várias mobilizações e a gente ter foco em qual inimigo da vez. O inimigo não é fulano, não é beltrano, não é ciclano. O inimigo tem que ser um só, identificar qual é o adversário que tem que ser combatido. E, é claro, no caso chileno, houve uma fagulha. No caso equatoriano, que a gente comentou bem na semana passada, a mesma coisa. Tem que ter uma grande fagulha e essa fagulha desencadear o incêndio e empurrar para frente, né, os protestos. Mas hoje, no Brasil, de fato, nós temos esse atraso, né, esse delay com relação ao ritmo dos nossos vizinhos. Então, é importante registrar. E, por fim, eu acho que é uma tarefa nossa, dos cidadãos e cidadã que está me ouvindo agora, é a gente divulgar as causas do protesto chileno e combater os fake news que estão acontecendo e também mostrar toda a nossa solidariedade à população chilena, inclusive diante da repressão violentíssima que o Exército está fazendo nas ruas do Chile, mesmo está fazendo, apesar da população não parar, né, exigir que o Sebastião Pinheira atenda a pauta de reivindicações. Então, nós, no dia a dia, temos que explicar a nossos amigos enganados pela mídia convencional, pela mídia controlada pelo mercado financeiro, como também a rede de fake news comandada aí pela ultradireita brasileira. Então, nós temos duas tarefas no nosso dia a dia, nas nossas redes sociais. Inclusive, quem está nos ouvindo, compartilhe essa nossa live, tá? Tanto no Facebook quanto no YouTube. Compartilhe pelo WhatsApp para a gente alimentar essa campanha de informação para derrotar a campanha de contra-informação. Só assim a gente vai conseguir parar o ajuste neoliberal que está acontecendo sobre a nossa economia e impedir que a situação do Brasil piore bastante para ficar uma situação semelhante à dos nossos vizinhos. Porque mais pelo exemplo, a gente também pode usar os nossos vizinhos como anti-exemplo. Nós não precisamos chegar a essa situação, né, e basta a nossa mobilização, certo? Então, tá aí o recadinho que eu queria passar para vocês. Antônio, é contigo aí no estúdio. Muito obrigado, Almir. A gente agradece aqui as pessoas que acompanharam, participaram e volta amanhã. Mais uma edição aqui, sempre brilhante, a produção e apresentação do Almir Cesar Filho no Economia Fácil, no Boletim Censura Livre. Um grande abraço. Abraço, Antônio. Como sempre, antes de encerrar, a gente até estourou já o tempo, eu peço desculpa, né, Antônio, do programa.
Pedir, como sempre, os nossos ouvintes, dar o like no vídeo, compartilhar. E dúvidas, críticas e sugestões, mandar um e-mail para economiafácil@gmail.com, tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau. Estamos encerrando, então, aqui o quadro Economia Fácil, né, versão reduzida, com o Almir Cesar Filho. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação: Almir Cesar Filho.